E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo aí parado? Vamos lá, mais um vídeo com a professora Francisca. Solta a vinheta. Olá, meus amores. Olha a tia novamente, né? Eita, tia, não é pra me enjoar não, por favor, tá certo? Então vamos falar um pouquinho de história agora, meus amores. Abre aí o livro de vocês na página 172. Nós vamos falar um pouquinho da importância do café no Brasil, né? Esse período do café no Brasil foi muito importante, assim também como os nossos colonizadores, né? Isso que faz grande parte da nossa o quê? História do Brasil. Então, eu vou iniciar aqui, eu quero que vocês acompanhem, né? Porque nós vamos dar essa pincelada no café todinho, tá bom? O que acontece? As primeiras mudas do café, elas foram trazidas por Francisco de Melo, né? Um militar luso-brasileiro. Professora, o que significa luso-brasileiro? Então, é de origem o quê? Portuguesa e brasileira, né? Isso. Lembra que os portugueses vieram, por isso que se chama, dá essa nomenclatura, luso-brasileiro. Aí o que acontece? Devido ao grande desenvolvimento do produto, o café ele predominou por muito tempo na economia brasileira. Né? O que acontece? Durante o reinado de Dom Pedro II, né, os conflitos internos foram resolvidos. Mas, ao longo dos seus 50 anos de reinado, o imperador ele enfrentou outros problemas. A escravidão foi um deles. O que acontece? Deixa eu falar aqui ligeirinho para vocês, que senão vai ficar extenso o vídeo. Dom Pedro tentou assim resolver, né, nos seus 50 anos de reinado, tentou resolver várias questões, né? E uma delas foi a questão da escravidão. Porque a Inglaterra queria que os escravos eles fossem o quê? Livres aqui no Brasil, né? Mas os donos, né, de café, que plantavam o café, que eram os grandes fazendeiros, precisavam dos escravos para quê? Para trabalhar horas e horas, sabe? Uma questão de quê? De um trabalho escravo. Oh, meu Deus, trabalho escravo, né? Sem jornada de trabalho correta, sem um momento para almoçar, sem ganhar dinheiro, porque eles compravam os escravos. Então tinha que trabalhar, trabalhar, sem feriado, sem nada. E aí a Inglaterra, né, sabidinha, querendo muitas coisas aqui do nosso Brasil, que ela sabia que nós tínhamos uma riqueza imensa. Não, Dom Pedro, os escravos precisam estarem livres. Por quê? Eles precisam ter os direitos dele. Ela pensou nisso, né? Mas ela queria tirar proveito, meus amores. O que ela fez? Colocando desse jeito. Ela sabe o que ela queria? Ela queria da seguinte forma. Ela queria que os escravos fossem libertos, soltos, ganhar dinheiro e o quê? Fazer com que a economia brasileira crescesse para ela poder tirar mais recursos da gente, certo? Então vamos lá, já conversei muito aqui, ó, tem isso aqui no livro aqui de vocês. E aí diz assim: os homens ricos das regências norte, nordeste, centro, sul queriam que a escravidão continuasse. Por quê? Suas fortunas baseavam o quê? Na mão de obra escrava. Ou seja, eles já tinham comprado os escravos. Quem era que poderia ressarcir eles? Então eles não quero, não admito. Tem que continuar a escravidão. Os fazendeiros pensavam dessa forma, gente. Infelizmente. Não é isso? Então nesse período aí, desses conflitos, começa a surgir o quê? Uma nova riqueza no Brasil. Qual foi a nova riqueza? O café. Pois é, o café trouxe vários benefícios. Como era constituída essa sociedade cafeira? Vamos entender aí na página 163. Diz o quê? Que os sitiantes também proprietários de pequenas extensões de terra, ou seja, mesmo
não somente os fazendeiros, mas outros proprietários também de terra, né, com grande extensão, eles viviam na dependência do fazendeiro, mesmo dessa forma, ou seja, eles tinham que produzir, mas precisavam de quê? O fazendeiro doava uma parte de suas terras para eles poderem trabalhar. Com isso, tendo o quê? Benefício, ganhando algo em troca, que seria o quê? O café. Aí o que acontece? Os agregados, na sua maioria, aparentados do senhor das terras, viviam de favor, como eu falei para vocês, eles viviam de favor nessas fazendas e tinham que trabalhar produzindo, né? Principalmente o café, eles produziam essa questão do café. Aí o que acontece? Para os cafeicultores, a solução imediata foi comprar escravos no Nordeste. Mas por que eles foram comprar esses escravos no Nordeste? Vamos entender. É importante lembrar que a lavoura, principalmente a lavoura do Paraíba, ela aboliu em 1850, né? O tráfico de quê? O tráfico dos escravos. Então, com essa abolição do tráfico de escravos, as pessoas não poderiam mais, eles não poderiam mais trazer os escravos da África, né? Por causa dessa lei. Aí, o que eles fizeram? Pegaram e começaram a quê? A traficar, né? Os escravos, trazer os escravos que estavam o quê? No Nordeste. Então, eles compravam os escravos lá do Nordeste, porque os escravos entravam pelo litoral do Nordeste. Foi isso que aconteceu, para poder eles não sofrerem tanto com essa questão, né, com ele tomar tanto prejuízo. Como era o trabalho aí nas fazendas? Na 174 diz, era feita a limpeza, né, destinada à plantação do café, queimava-se a mata para arar e preparar a terra. Então, eles tinham todo o preparo na terra para poder plantar o café. Depois, eles jogavam semente, né? E após 4 anos, né? Uns 4 anos, era feita a colheita do café. Como era feito? Os frutos eram apanhados um a um. Os grãos eram peneirados, eles peneiravam os grãos, sendo eliminadas as impurezas. O que eram as impurezas? Por que eles peneiravam? Para tirar a terra, tirar as pedras, as folhas, os gravetos. Depois os grãos, eles eram lavados e colocados para secar. E só em seguida eram sacados para remover as cascas. Embalados em sacos de junta e finalmente transportados para os portos, né? Ensacados nesses sacos que vocês conhecem, que nós usamos muito aqui na região Nordeste, né? Aquele saco grandão de arroz. Depois veio o que? A expansão do café. Como foi que aconteceu essa expansão do café? Bem em 1976. Diz assim, que em 1870, né? Outro tipo de migração começou a vir aqui para o Brasil, né? Isso? Principalmente na região Sudeste. Né? Aonde? São Paulo, onde as lavouras de café espalhavam rapidamente, então cresceu demais. O São Paulo ficou o quê? Conhecido como a terra do café. Não somente São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil. O café ele foi trazido da África, né, para a América, né, cerca de 300 anos atrás. Meu Deus, tudo isso? Pois é. E devido às condições climáticas, né, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil. Onde era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Por causa do clima no Rio de Janeiro, não acontecia de forma produtora, né? Isso. Aí o café era o produto mais vendido fora do país, em 1840. Então, eles aplicaram bem e vendiam muito bem esse café para fora. Aí, os escravos foram os primeiros trabalhadores nas fazendas do café, como eu falei para vocês. Só que devido ao quê? A proibição do tráfico escravo, o que acontece? Surgiu um novo fator. Outras pessoas vieram para o Brasil para trabalhar, né? Nas grandes fazendas de café. Quem eram essas pessoas que viriam? Era as pessoas, os italianos de outros países, né?
outros tipos de imigrante, eles vinham, né? Principalmente dos países europeus, né? Eles vieram para morar aqui. E eles moravam, gente, em cortiço. O que era o cortiço, gente? Era uma moradia coletiva, né? Onde muitas pessoas moravam, né? E aí, em outro momento eu vou explicar para vocês o que era um cortiço bem bacana, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente vai focar aqui, né? E a produção de café, ela não parava de crescer. Então, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E o seu valor também era bastante alto, né? No mercado internacional. Durante a República, o café ele tornou-se o quê? A principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para a região, né? Principalmente para as regiões produtoras, destacando aí São Paulo, né? E São Paulo começa a crescer, começa a ofertar também várias ofertas de emprego, né? E o café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de algumas mulas, né? Levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas, né? Principalmente as áreas do café até o porto. A estrada de ferro de Dom Pedro II ligava Rio de Janeiro às províncias. Quais eram as províncias? De São Paulo e de Minas Gerais, porque elas tinham recorde no café, né? Isso, grandes produtoras de café. E em São Paulo, em Jundiaí, Santa Jundiaí, né? Era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizado, né, no interior paulista. Então, esse aqui, gente, é um resumo aí da importância do café no nosso Brasil. Agora a gente vai partir para quê? A gente vai fazer o quê? Nossas atividades, né? Mas antes da gente fazer nossas atividades, o que foi que o café também houve em questão de mudanças para o Brasil? Lá no ano, né, de 1870, existiam poucas indústrias aqui no Brasil, né? E com a expansão do café, o crescimento do café, muitos fazendeiros paulistas, gente, mudaram-se para as cidades e começaram então a abrir indústrias de sabão, de tecido, de bebida, papel e alimento. Então começa o crescimento aí nas indústrias em torno da área onde eram produzido café, porque as pessoas também precisavam de outros alimentos, né? Isso, e aí começa o crescimento econômico no Brasil. Esse foi um grande benefício que o café trouxe, principalmente para a região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Começa a destacar e as grandes indústrias então fica lá alojada, principalmente as indústrias de sabão, de bebida, de papel. Vamos fazer agora, sabe o quê? Atividade. Eu sei que vocês estão cansadinhos, mas precisa fazer as atividades, ok? Vamos lá. A atividade de hoje vai ser na página 175, 177, 178, 181 e 182, tá bom? Vai lá, relaxa, toma uma água, come alguma coisa, faz atividade, tira foto e me envia. Fica com Deus e até as próximas aulas. Beijos!